Dentro do banheiro, você precisa chamá-la 3 vezes, na frente do espelho. Depois você deve bater a porta, chutar o vaso sanitário, dar a descarga e proferir palavrões. As versões sobre como invocar a loira do banheiro mudam conforme as escolas e os anos que se passam. Você mesmo deve conhecer uma forma de invocá-la e acredita-se que quem faz passo a passo do ritual conseguirá ver o espírito de uma jovem moça. Loira, é claro, com roupas brancas e pedaços de algodão, tanto nos ouvidos quanto na boca. Tudo começou há mais de um século. No ano de 1864, quando Maria Augusta de Oliveira nasceu em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. E pensar que uma existência tão antiga influenciaria uma cultura inteira nas décadas seguintes, não é? Acontece que Maria não era uma garota qualquer. O pai dela era o conhecido Visconde de Guaratinguetá, Senhor Francisco de Assis Oliveira Borges. Não há muito o que contar sobre a infância e o início da adolescência de Maria. É bem provável que ela tinha uma vida normal para a época. Uma rotina tranquila do século XIX. Até porque o início da lenda começa quando ela tinha apenas 14 anos de idade, na época em que seu pai a obrigou a se casar com um senhor bastante influente em Guaratinguetá. O nome dele era Francisco Antônio Dutra Rodrigues, Doutor Francisco, na verdade. Casar tão jovem era comum para a época. O problema era que o pretendente de Maria era 20 anos mais velho. Acontece que a infelicidade com o matrimônio tomou conta da vida da jovem. Os reflexos de um casamento arranjado. Foi então que o pai dela faleceu. E não havia mais nada segurando no casamento. Mas Maria resistiu por 4 anos, o suficiente para bolar um plano, para escapar da sua situação infeliz. O único que queria que ela estivesse com o tal doutor era o pai. E, embora a situação fosse triste, ela viu a oportunidade que precisava. Em pouco tempo, Maria juntou todas as suas joias e decidiu fugir para o mais longe possível. Não para outra cidade brasileira, mas para outro continente. E quando Maria chegou em Paris, a vida dela se tornou outra. Não há relatos do que de fato aconteceu em todos os anos em que Maria viveu na Europa. Mas é seguro dizer que ela encontrou uma rotina melhor do que a que tinha. Tanto é que existe até mesmo um processo de anulação de casamento, provavelmente aberto em 1886, quando Maria tinha 22 anos. Em que ela é direta ao dizer que não iria voltar para casa. E de 1886, Maria viveu tranquilamente até 1891, quando faleceu por causas desconhecidas. Foi uma morte precoce, diga-se de passagem. Ela tinha 27 anos e muito caminho pela frente. O que me dá até calafrio só de saber é que assim que as empregadas da mansão, onde ela viveu no Brasil, receberam a mensagem sobre a morte de Maria, um acontecimento dias antes fez um pouco mais de sentido. Exatamente no dia em que ela faleceu, todos os espelhos da mansão teriam se quebrado ao mesmo tempo.
A possibilidade é que, mesmo tendo fugido, o espírito de Maria sempre esteve ligado com a casa. A mãe da jovem organizou a viagem que traria o corpo da filha de volta para o Brasil, para que ela fosse enterrada propriamente no cemitério da família, provavelmente ao lado do pai dela. Mas, coitada, nem depois da morte ela conseguiu descansar direito. Na viagem de volta, o caixão de Maria foi violado. E tanto as joias dela quanto o atestado de óbito foram levados pelos ladrões. E é por isso que ninguém sabe como ela morreu. Uma das teorias que aponta que Maria foi vítima de desidratação por hidrofobia à raiva humana. Isso porque, na época, a doença ainda estava forte na Europa. E há um motivo para essa teoria que eu já te conto. Fato é que o corpo finalmente chegou ao Brasil. E você sabe que cadáveres não são como os corpos de seres vivos. Então imagine como chegou o da Maria, que havia sido violado por ladrões que não tiveram muito cuidado na hora de manusear o corpo. Bom, eu vou poupar para vocês os detalhes escabrosos, mas saiba que os cabelos loiros da jovem estavam completamente bagunçados. E pedaços de algodão que foram colocados no nariz e nos ouvidos de Maria estavam saindo horrivelmente. Sem falar da camisola branca, quase como se ela fosse um fantasma. E mesmo assim, enquanto o túmulo dela era preparado no cemitério dos Passos, em Guaratinguetá, a mãe da jovem colocou o corpo da filha em uma redoma de vidro na casa da família. Mas a situação saiu um pouco do controle. Dizem que a lenda começou naquele momento. Enquanto o corpo estava na urna de vidro, muitas testemunhas disseram ter visto Maria pedindo para sair de lá, dizendo que precisava sair, que precisava ser enterrada. Só que nem isso fez com que a mãe da jovem mudasse de ideia. Nesse ponto da história, a mãe havia decidido manter a urna da filha em um quarto, ao invés de enterrá-la, mesmo o túmulo já estando pronto. Foi nessa época que surgiu a teoria da desidratação. As pessoas falavam que a viram saindo da urna e andando pela casa enquanto pedia para ser enterrada. Em vários momentos ela parecia estar dentro do banheiro, abrindo as torneiras para tentar tomar água. A situação até que a mãe de Maria teve um sonho. Aí continuou essa história. Ela sonhou que a filha surgia com um pedido: ser enterrada. Bom, e assim aconteceu. O corpo de Maria foi enterrado, mas parece que o espírito dela se recusou a partir deste mundo. Quase 10 anos depois da morte da jovem, em 1902, a família deixou a mansão, que foi transformada na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E foi nessa época que a lenda se intensificou. A história do espírito de Maria já era conhecida, mas se tornou ainda mais famosa pelos relatos dos anos seguintes. Dizem que o lugar onde ficava o recipiente de vidro com o corpo de Maria deu lugar ao banheiro feminino da escola. E desde então, Maria foi vista em diversas ocasiões,
Digamos que a lenda era um pouco fraca na época. E durante alguns anos, não houve provas concretas da existência do espírito da jovem. Isso até 1916, quando o incêndio atingiu a instituição. Um incêndio que ninguém soube explicar como começou. Bom, eu não preciso nem te dizer que a maior suspeita caiu sobre o espírito de Maria. Mesmo depois da reconstrução da escola, a lenda continuou forte. Diversos relatos de avistamento do espírito de uma jovem loira foram registrados. Ela fazia barulhos estranhos e até abria a torneira dos banheiros. O comum é que as pessoas sintam um cheiro de perfume antes dela aparecer. Com o tempo, a lenda se espalhou pelo país. E cada colégio passou a ter a sua própria loira do banheiro. Ou será que cada escola passou a ter a presença de Maria? Bom, disso eu não sei. E nem quero descobrir. O que eu posso te dizer é que os passos para invocar o espírito da jovem foram uma adaptação de uma lenda americana de Blood Mary, ou Maria Sangrenta. Para os nossos vizinhos, é possível invocar o espírito da Blood Mary ao falar o nome dela 3 vezes seguidas de frente para o espelho. À medida que a lenda de Maria Augusta de Oliveira se espalhou pelo Brasil, mais detalhes foram adicionados. Só que talvez nós tenhamos perdido o principal ponto. Maria abre as torneiras para matar a sede que sentiu antes de morrer. Eu espero que ela consiga descansar em algum momento. Mas e você? Já viu a loira do banheiro na sua escola? Gostaria de ver? Só te digo uma coisa: cuidado com os espelhos. Muito cuidado.